Olá, seja bem-vindo ao Função Excel. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre valor presente e valor futuro. Eu estou deixando um link na descrição que te leva lá para o site do Função Excel, onde a gente tem um artigo sobre esses dois temas, né, o valor presente e o valor futuro, que é tratado um pouco diferente aqui do vídeo, então também vale a pena a leitura se você quer saber um pouquinho mais sobre essas duas ah, funções, digamos assim, da Excel. Bom, o que é valor futuro e o que é valor presente? Valor futuro, o exemplo mais simples que eu consigo pensar é sobre um investimento. Então, digamos que você tem R$ 1.000 para investir, e você quer saber quanto que você vai ter depois de um ano, por exemplo, investindo a uma taxa de juros X e fazendo um aporte mensal, ou seja, colocando um pouquinho mais de dinheiro todo mês nessa sua aplicação. E você quer saber qual que é o valor futuro que você vai ter. Agora, o valor presente é justamente o contrário. Você, digamos que você já sabe que você quer ter, depois de, sei lá, 3 anos, você quer ter R$ 100.000 na sua conta. E aí você quer descobrir quanto que você precisa investir hoje a uma taxa de juros X para que no final desses 3 anos você tenha lá o seu valor futuro desejado. Bom, vamos começar a fazer aqui com o nosso exemplo, mas antes de usar essas funções do Excel, a gente vai fazer isso de forma manual, tá? Então eu tenho uma tabela aqui de exemplo, e lá no período zero, então no período onde não incidiu ainda nenhuma taxa de juros, ou seja, o dinheiro está no meu bolso. Vamos imaginar assim, eu tenho R$ 1.000 no meu bolso e eu quero ir lá no meu banco investir esses R$ 1.000 a uma taxa de 1% ao mês, e além disso, eu vou também todo mês, no final ali de todo mês, eu vou botar mais R$ 100 nessa minha conta. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que ver é quanto que vai dar esses meus R$ 1.000 mais a taxa de juros. Então eu vou fazer aqui é igual aos R$ 1.000, célula G7, vezes a minha taxa de juros que está aqui na célula D7. Eu vou congelar a célula D7, depois a gente vai ter que arrastá-la para baixo. Então congelei aqui, vou dar um Enter. Então eu sei que 1% de R$ 1.000 é R$ 10. Só que lá no meu banco eu não tenho mais, eu não tenho só R$ 10, tem que ter 1.010, né? Afinal de contas o 1.000 continua lá. Então o que eu posso fazer? Eu posso entrar na minha fórmula aqui, botar um parênteses aqui antes e 1 mais, e fecha parênteses. O que vai acontecer? Ele vai primeiro multiplicar o valor da célula G7 vezes 1, então vai ser igual a 1.000, e depois mais G7 vezes o 1% aqui, que é 10, ou seja, 1.010. Se eu der um Enter, 1.010. Mas, no final do período, eu estou colocando mais R$ 100, que está aqui do lado. Eu estou adicionando mais R$ 100 no final, ou seja, depois de ter incidido a taxa de juros, eu coloco mais 10. Então, eu vou fazer aqui mais a minha célula H8. Simples. Vou pegar agora a nossa fórmula aqui e eu vou colocá-la aqui para baixo, para todos os nossos períodos aqui. Então, vamos dizer que são 12 meses, tá? 12 períodos, vamos dizer que são 12 meses. E nossa fórmula é exatamente igual. Então, toda vez, o que eu faço? Eu pego o valor anterior, o valor do fechamento do mês anterior, coloco a taxa de juros sobre esse valor e depois adiciono mais R$ 100. E assim a gente vai. Então, o nosso valor futuro, lá de R$ 1.000 a uma taxa de 1%, colocando R$ 100 no final de cada período, o meu valor futuro vai ser de R$ 2.395,08. Como é que eu posso fazer isso de forma mais simples, né? Chegar nesse valor de forma mais rápida utilizando uma função do Excel. Então, aqui no canto, a gente vai botar aqui o valor futuro. O nome da nossa função é VF, valor futuro. Então, qual que é a taxa? O primeiro argumento aqui a gente tem a taxa. A nossa taxa é 1%. Depois a gente tem o NPER, que significa número de períodos. A gente tem 12 períodos. Depois o pagamento. Aqui esse valor poderia ser negativo, tá? Então se fosse negativo, significa que a gente estaria tirando dinheiro, tirando R$ 100 todo mês. Não, no nosso caso a gente está botando R$ 100 todo mês. Então é um valor positivo de 100. Depois o nosso valor presente é um argumento opcional. Se eu deixar ele zerado aqui, se deixar ele em branco, na verdade, ele vai considerar como zero. Mas eu tenho um valor inicial aqui, eu estou começando essa minha conta já com R$ 1.000. Então está aqui, o presente é R$ 1.000. E o tipo, eu posso escolher entre 0 ou 1. Se eu colocar 0, significa que eu estou botando meu pagamento, fazendo esse meu aporte aqui de R$ 100, depois da incidência de juros. Se eu colocar ele igual a 1, significa que primeiro eu coloco esse meu R$ 100 e depois os juros incidem. Não é o meu caso aqui. Estou botando
como se ele fosse zero aqui, botando sempre no final do período. Então eu coloco zero, fecho parênteses, dou um OK. E está o valor aqui. Note que ele está negativo, né? Mas é o mesmo valor que a gente tem aqui. Isso aqui acontece também na calculadora financeira. Se você já utilizou a calculadora HP, isso aqui também acontece lá. E aí você vai ter que multiplicar o resultado por menos 1. E aí sim, temos resultado exatamente igual aqui, R$ 2.395 que a gente tem aqui, o nosso valor futuro. Digamos agora que a gente sabe o nosso valor futuro e a gente quer descobrir quanto que a gente precisa ter lá no nosso valor presente. Então a fórmula é VP, valor presente, e aí nós temos os mesmos argumentos que a gente tem para a nossa função VF. Então a taxa é 1%, o período são 12 meses, o pagamento, nesse caso a gente tem que colocar o valor negativo. Por quê? Porque imagine que a gente está aqui no mês 12 e a gente está voltando mês a mês. Então a gente está tirando, todo mês a gente está tirando R$100. Então é menos os nossos R$100 aqui. O nosso valor futuro é esse daqui, que a gente já sabe. E o tipo é de novo o zero. Então ele não sofre a incidência de juros, né? Dou um OK, tenho de novo ali os meus R$1.000, como eu tenho aqui no início. Note de novo que ele está como negativo, então a minha fórmula vezes menos 1, e aí o valor fica positivo. Bom, mas tem um problema. Nesse exemplo aqui, nessas duas funções, a gente tem uma taxa de juros que ela é constante no tempo. É sempre 1% todos os meses. E a gente sabe que isso não acontece na realidade. Ainda mais quando a gente fala sobre inflação. Alguns investimentos até têm uma taxa de juros fixa, é bem difícil, mas tem. Mas a inflação nunca é, né? Então a gente pode fazer esses mesmos cálculos que a gente pode fazer com inflação, tá? Por isso que eu estou falando da inflação. Então vamos ver aqui com umas taxas de juros diferentes. Então a gente vai perder algumas funcionalidades que a gente tem naquela função anterior, mas a gente tem agora a possibilidade de trabalhar com taxas de juros diferentes. Então o que a gente tem aqui? A gente tem de novo R$1.000 lá no nosso período zero, e a cada mês aqui, 12 meses, vai incidir uma taxa de juros diferente sobre esses R$1.000. Como é que a gente faz o nosso cálculo? Vai ser igual ao nosso valor do período anterior vezes, abre parênteses, 1 mais a nossa taxa de juros. Mesma coisa que a gente fez no cálculo anterior, né? Só que agora a gente não tem aquele pagamento mensal de R$100. Então, ok, tenho ali já o valor de 1.026, coloco para todo mundo. No final lá desse período eu vou ter R$ 1.323,62. Então como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou chegar nesse valor futuro? Com uma função simples do Excel. Nossa função agora vai ser a VF plano. Então a gente tem aqui o nosso capital e o nosso plano. Qual é o nosso capital? Significa o nosso capital inicial. Então R$1.000 aqui. Qual que é o plano? É a série de juros que a gente vai incidir. Então essa série aqui, eu seleciono todas elas, fecho parênteses, dou um OK. E eu tenho lá o mesmo valor. Note que esse aqui ele não precisa multiplicar por menos 1. Aqui a gente tem o mesmo valor, então, R$ 1.323,62. Agora vem um problema. O valor presente não existe uma função VP plano. Se eu entrar aqui no VP, eu não tenho VP plano, eu tenho VP líquido, que não é o que a gente quer. Então, como é que eu posso calcular, como é que eu posso chegar nesse meu valor aqui de 1.000, sabendo as taxas de juros e sabendo o meu valor futuro? Bom, aí a gente vai ter que fazer manual, não tem escapatória. Isso daqui é muito semelhante com o cálculo de deflação. Tá? O cálculo de fazer deflação é muito semelhante com isso daqui. A gente vai ver isso em um vídeo futuro aqui no canal. Então não se esquece de se inscrever caso você tenha interesse. Bom, como é que a gente vai fazer isso então? A gente quer trazer esses 1.323, a gente quer transformar em 1.000. Como é que a gente faz isso? Então a gente vai pegar o nosso cálculo inverso. O que a gente fez aqui primeiro? Para chegar do 1.320 com 97 para 1.323 com 62, a gente pegou esse valor aqui, a gente multiplicou por 1 mais nossa taxa de juros. Então o que a gente tem que fazer para voltar para ele? A gente tem que pegar o nosso resultado, 1.323, então 1.323, dessa vez a gente vai dividir por 1 mais a taxa de juros que está aqui. Então vamos fazer esse cálculo. Chegamos lá no resultado de 1.320,97. Transformar aqui em valor monetário, ou também recortar aqui para cima, para a gente ficar na mesma linha aqui. Pegando essa nossa fórmula
e colocando ela toda para cima, a gente chega de novo nos R$ 1.000. Ou seja, se eu estivesse fazendo um exercício onde eu quero ter lá no futuro R$ 1.323,62 e a essas taxas de juros aqui, quanto que eu preciso ter agora? R$ 1.000. Então eu já sei fazer isso aqui. Outra coisa que eu posso fazer é ver deflacionar. Agora é deflacionar, mas seria deflacionar, mas não é bem deflacionar. Enfim, o que eu poderia fazer é ver qual que é essa taxa acumulada aqui, e aí eu consigo voltar de 1.323 até 1.000 direto, sem passar por todo esse cálculo aqui. Eu ainda vou precisar calcular com uma série de dados, mas eu não vou olhar todos esses números aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar uma série índice aqui, que eu vou chamar. O nosso índice ele vai começar pelo número 1. Então, tá aqui o número 1. Tá? E aí, qual que é o nosso segundo número do nosso índice aqui? Nosso segundo número do índice vai ser igual a 1 mais a nossa taxa de juros aqui, multiplicado pelo valor anterior do nosso índice. Então, a gente vai ter ali 1.026. E a gente vai copiar isso aqui tudo para baixo. Pronto. O que significa esse último número aqui? Significa a taxa de juros que saiu lá de 1.000 para chegar em 1.323, a gente multiplicou por esse valor aqui. Dá até para ver já aqui, já como a gente utilizou o valor de 1.000, né, fica muito claro de enxergar aqui que é exatamente isso. Então, se eu fizer aqui embaixo, pegar este vezes o 1.000, a gente vai ter exatamente esse nosso valor futuro aqui, o nosso valor final. Então, isso daqui nada mais é do que a taxa de juros acumulada. Então, eu posso pegar qualquer um desses valores aqui, qualquer um deles, e multiplicar por isso daqui, que, aliás, se eu pegar o 1.000 e multiplicar por qualquer um desses valores aqui, eu vou encontrar essa lista de valores. Logo, se eu fizer a divisão, eu vou encontrar também o 1.000. Então, se eu pegar o nosso 1.323 dividido por esse daqui, eu vou chegar no meu 1.000. Se eu copiar essa minha fórmula aqui para todos eles, todos vão dar 1.000, porque o valor, a taxa de juros acumulada até o mês 11 é essa daqui. A taxa de juros acumulada até o mês 10 é essa daqui. Então eu consigo fazer direto, pular direto lá para o mês 10, mês 11, mês 12. Mesmo a taxa de juros sendo diferente para cada mês. Essa aqui é a lógica da deflação, tá? Então, se você já quiser fazer deflação, a lógica é essa aqui. Você cria um índice, começando sempre pelo número 1, e aí você segue essa lógica aqui e você vai conseguir deflacionar. Então, é como se eu tivesse deflacionado esse 1.323, trazendo ele 12 meses atrás, ele é igual a 1.000. É claro que todos eles vão dar igual a 1.000, porque o valor que eu utilizei para crescer esses números foi a própria taxa de juros. Então, é claro que vai dar sempre 1.000, né? Já no caso de uma série de preços, digamos assim, o preço da maçã, por exemplo. A gente pega o preço da maçã e a gente quer deflacionar. O preço da maçã ela não mudou só com a inflação. Tem uma série de outras coisas que fizeram o preço da maçã crescer ou diminuir ao longo do período. Então, quando a gente deflaciona, a gente não vai ter exatamente o mesmo valor, só que a gente vai ter o valor trazido a valor presente. É assim que a gente chama, né? A gente traz esses valores a valor presente. Bom, e para finalizar, eu quero só mostrar uma curiosidade aqui, que é os juros simples e os juros compostos. Então, se eu pegar aqui e somar todos esses valores aqui, seria... Opa, deu erro. Igual a soma aqui. Somar todos esses meus valores, eu tenho o que seria os juros simples. Então, eu tenho um juros simples de 28,5. Vou deletar isso aqui. E qual que seria o meu juros compostos? Qual que foi os juros que realmente aconteceu aqui? Né, o que é o juros sobre juros. Pegaria esse valor aqui, menos 1. Tá? Por que menos 1? Porque esse 1 aqui representa 100, tá? Representa 100%. Que seria a mesma coisa que quando a gente pega aqui nossa conta e faz vezes 1 mais não sei o que, esse 1 aqui significa 100%. Então eu estou tirando ele para a gente obter apenas a taxa percentual aqui, que seria o restante aqui, né, 32,36. Então note a diferença de número aqui quando a gente está olhando para a taxa de juros simples, que é esse 28 aqui, e a taxa de juros compostas, como que o juros compostos é muito mais poderoso do que a taxa de juros simples. Ou seja, se eu trabalhar aqui com nossa taxa de juros compostos, eu teria esse daqui, vezes 1 mais o nosso 32, para saber quanto que eu teria lá no final de 12 meses. Teria isso aqui.
Já no caso de uma taxa de juros simples, eu teria este vezes 1 mais esse daqui. Eu teria um valor um pouco menor. Na verdade, porque os nossos números aqui são bem pequenos, né? Mas dá para ver que a diferença ali, a gente tem 4 pontos, quase 4 pontos percentuais de diferença, é bastante coisa. Bom, era isso. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de avaliar o vídeo deixando seu joinha e também de se inscrever aqui no canal do Função Excel. Até a próxima!